Graças a Deus. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Já podemos sentir a presença do grandão aqui nessa noite. Noite de festa, noite de satisfação, noite de adoração ao nome do Senhor. Graças ao nosso bom Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Josué, no seu capítulo 1. Josué, capítulo 1. Quero ser grato a Deus pela vida da missionária Josileide. Que Deus te abençoe cada dia mais. Que Deus te fortaleça nessa obra. A peleja é grande, mas a vitória é maior. E nós estamos vendo o resultado. Amém? Deus te abençoe. Força. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Josué, capítulo 1. Amém? O livro de Josué, capítulo 1. Quem achou, dá um amém. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Prometo que não vou passar das 10. Quem vai até comigo às 10? Ninguém vai, crente? Eita, parece que você não é crente de vigília não, viu? Esqueceram das vigílias que teve aqui, foi? Já esqueceram, meu pastor. Está na hora de esquentar as turbinas de novo, viu? Está na hora de esquentar essas turbinas, que os crentes estão se esquecendo já das vigílias. Aleluia. Eita. Mas amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Jesus aqui nessa noite. Mas eu sei que vocês são crente de vigília, crente do fogo, crente do manto, crente da palavra. Oh glória. Vamos ler a palavra de Jesus que diz assim. Josué capítulo 1 diz assim, ora. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Vamos lá. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te e põe-se agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Verso 4. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrate, e toda a terra do Eteu, até o grande mar, para o poente do sol, será o vossos, e ninguém te sustentará diante de ti, e todos os teus dias da tua. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ora, esforça-te e tem bom ânimo, porque fará este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Verso 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Você pode dar um amém? Graças ao nosso bom Deus. Grato a Deus por essa rica oportunidade aqui nessa noite. Quero deixar uma palavra para o nosso coração. Já foi dito essa palavra aqui nessa noite no livro de Josué 9, que foi especialmente também para a nossa pastora, para a nossa missionária aqui nessa noite. A gente sabe que a história de Josué é uma história muito bonita, mas de muita peleja, mas também de muita vitória. Bem verdade, a gente não pode pregar de Josué e não falar do seu pai Moisés, seu pai na fé. Ora, a Bíblia diz que Josué era filho de Nun. Eu falo pai espiritual, foi Moisés o pai de Josué. Ora, a gente vê que a história de Moisés, há 40 anos atrás, Moisés passando ali com o povo, já depois da travessia do Mar Vermelho, que Deus já tinha ordenado a Moisés a tirar o povo do Egito, né? E assim Deus tinha usado a Moisés para isso. E após tirar o povo do Egito, Deus manda agora todo o povo para o deserto. E mandando o povo para o deserto, Deus começa a usará Moisés para administrar e para reger aquele povo.
ali durante a caminhada, depois que saíra, atravessara o Mar Vermelho. A Bíblia diz que passaram-se 40 anos. Passaram-se 40 anos Moisés regendo aquele povo, ensinando nos estatutos do Senhor. E Deus fazendo milagres tais que ninguém poderia fazer ou já fez igual. A Bíblia diz que uma certa feita, Moisés estava com a vara na mão. E a Bíblia diz que Deus disse: Moisés, pega essa vara, pega esse cajado e coloca sobre essas águas, para que esse mar possa se abrir. Ora, ao olhar humano jamais isso aconteceria. Moisés simplesmente acreditou na palavra do Senhor. E olhando ele para aquele cajado, para aquela vara que estava na mão, ele estendera a vara para aquele mar. A Bíblia Sagrada diz que o mar se abriu quando Moisés estendeu aquela vara para o mar. Deus, mandando Moisés estender a vara, e falou com ele que o mar iria se abrir. Moisés não teve dois termos, simplesmente ele acreditou naquilo que Deus falara. Ora, esse foi um dos tais milagres que Deus fez através da vida de Moisés. Teve outro milagre que Moisés também estava ainda no Egito, quando Moisés foi testado e aprovado. Ora, a Bíblia diz que chegou os magos de Faraó e fizeram um tipo de uma mágica, de um ilusionismo lá, e colocaram uma serpente para andar. A Bíblia diz que Moisés também estava com a vara na mão. E Deus mandou Moisés pegar aquela vara e balançar aquela vara, que aquela vara ia se transformar numa serpente, engoliria a serpente e os magos de Faraó. E assim Moisés obedeceu a Deus, e o milagre fez o quê? Aconteceu. Ora, a obediência, ela gera vitória. A Bíblia diz que uma certa feita, Arão estava com uma vara. A Bíblia Sagrada revela que Deus falou com Moisés que iria florescer a vara que estava na mão de Arão. Para isso, o milagre iria acontecer para que todos crescem que Deus estava no negócio. Ora, tem momento que Deus faz o milagre para que todos vejam. Tem milagre na nossa vida que acontece que só nós e Deus sabem. É um milagre íntimo. Mas tem momento, meu pastor, toda a igreja do Senhor, que Deus faz milagre para que todos vejam. Para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. E para honrar aquele servo e aquela serva que está ali disposto a fazer a obra de Deus. A Bíblia também vai falar que o profeta Jeremias, o pastor pregou aqui no livro de Jeremias, quando Deus falou com o profeta Jeremias, e ele disse, Deus ordenando Jeremias, e Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Ora, ele era jovem, mas pela profecia que ele tinha recebido, pela palavra que ele tinha recebido de Deus, para ser profeta em Israel, não era fácil, era árduo, porque Jeremias já conhecia a vida dos profetas como fora difícil, dos seus antepassados. Ele dizia: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Aí Deus continua falando com o jovem Jeremias, e disse: Jeremias, o que é que tu vê nas tuas mãos? Ele disse: Senhor, eu vejo uma vara. Eu vejo uma vara de amendoeira. A vara, ela simboliza autoridade. A vara, ela simboliza ordem. A vara, ela simboliza milagre. A vara, ela simboliza organização. A vara, ela simboliza chamado. E Deus disse a Jeremias: tu visse bem, Jeremias, porque eu velo por a minha palavra. A vara do Senhor na nossa vida
uma das coisas mais importantes que é a sua palavra. É a vara muitas vezes, ou todas as vezes, que nos orienta. Porque a vara se simboliza a palavra é quem nos orienta. Ora, e Deus ele tem confirmado aqui na PSR em Sergipe o chamado que Deus tem na vida de cada um. O chamado que Deus tem para a tua vida talvez não seja o meu chamado. Talvez o seu chamado seja diferente. Porque Deus chamou cada um de acordo e dando uma responsabilidade tal a ele. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel. O chamado de Moisés foi diferenciado de Josué. Muitos profetas na Bíblia Sagrada, a gente quando lê a história no livro de 1 Reis, o profeta Elias com um chamado árduo, um chamado profético, e Deus honrou de tal forma Elias, que desceu fogo do céu quando Elias orou. Imagine um de nós, nos dias atuais, meu pastor, se nós orássemos e o fogo caísse do céu através de uma petição nossa. Como era que a gente ia se comportar ou se portar nesse momento? Às vezes a gente vê pregadores que Deus revela no profundo e no oculto escondido, e muitas vezes se acha que é na sua própria capacidade. Coitado dele e coitado dela. Coitado dele e coitado dela. João 3,26. A Bíblia diz que nada que é dado do homem vem do homem, a não ser de Deus. Se os milagres acontecer, foi Deus quem o fez. Se o cego for curado, foi Deus quem o curou. João 3,26. Houve um murmurinho quando Jesus estava cumprindo o seu chamado, e foram falar até a João. João, aquele está curando enfermo, João. A multidão vai até ele, não vem mais até você. João estava dizendo: ei, já está chegando a minha hora, já está chegando o meu momento de eu sair, porque quem está entrando em cena agora é ele. Eu só simplesmente prego, mas quem faz o milagre é ele. Eu anuncio o evangelho, mas quem faz o milagre é ele. É necessário que aconteça. O que importa é que eu venha diminuir. O que importa é que eu venha só pregar, e os milagres venham acontecer através dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aí João disse: importa que ele cresça e eu diminua. Oh meu Deus. Então Josué, nesse momento, passando-se 40 anos junto de Moisés, Moisés foi uma das nações que nasceram no deserto. Durante a peregrinação foi a época que Josué nasceu. Esses 40 anos que pernearam no deserto, foi nessa época que o nosso jovem Josué nasceu. Josué, ele via Moisés pregar. Josué acompanhava as cruzadas de Moisés. Josué acompanhava quando Moisés orientava o povo. Josué via quando Moisés apresentava a lei e ensinava os povos na congregação. Josué estava no pé do Monte Sinai quando Moisés buscara a Deus. Josué estava ali embaixo quando o seu pastor estava lá em cima, que foi buscar a presença. Josué, ele tinha a certeza e a convicção que, seguindo os passos do mestre, ele não ia
se arrepender, porque ele via a sinceridade de Moisés. Ele via que Moisés era um líder que era capacitado por Deus. Ele era um obreiro que a todo momento estava avisando os passos do seu pastor. Ele dizia: quem sabe, permita-me fazer uma conjectura, quem sabe um dia eu não serei pelo menos parecido com Moisés. Quem sabe um dia eu não pregue a palavra para todo o povo. Quem sabe um dia Deus não possa fazer um milagre através da minha vida, como ele fizera com Moisés. Quem sabe um dia eu não chego lá. E Deus olhando para tudo isso e achando graça ao jovem Josué. A Bíblia diz que um certo dia Moisés viu que Josué era um jovem que estava atento a tudo que ouvia, e a tudo que o povo falava também ele escutava. Mas Josué era um jovem diferenciado, meu pastor. Josué era um jovem que escutava as coisas negativas e não trazia nada para si. Como era um jovem crente, acredito eu que ele orava. E a Bíblia Sagrada diz que agora o povo de Israel tinha que ir para uma guerra agora. Os amalequitas estavam próximos, e o povo de Israel tinha que tomar uma posição agora. Moisés ainda estava liderando o rebanho. Josué estava do seu lado, atento. Ora, no meio de uma multidão de milhares de pessoas, o pastor Moisés olhou para Josué e disse: Josué, eu tenho uma missão para você. Permita-me fazer uma conjectura. Parece que eu estou vendo Josué olhando para Moisés e disse: eis-me aqui, meu senhor. E Moisés disse: Josué, procura cada ancião de cada tribo, chefe, e convida todos para ir uma peleja. Ora. E Josué bateu continência. Sim, senhor. E foi lá. Chegando em cada tribo, convidando cada ancião para que chamasse os seus homens para enfrentarem a guerra, ou para ir para a guerra. E assim juntou toda a multidão, orientado por Moisés. E Moisés disse: eu também irei para a guerra, só que eu não irei lutar com espada nem escudo. Eu vou ficar em oração, e vocês vão para o campo de batalha. Eu vou ficar em oração, e vocês vão para o campo de batalha. A Bíblia diz que Moisés se senta em uma pedra, e o povo de Deus partiram para a guerra. A Bíblia diz, já foi pregado aqui muitas vezes pelo pastor presidente, que Moisés ele só estendia a mão em oração, e o povo de Israel prevalecia na luta, estava vencendo, porque o líder estava orando pelo seu clã, pelo seu grupo, pelos seus obreiros. Ei, não é fácil estar numa liderança, não é fácil. E principalmente na posição de um pastor presidente. Não é fácil. Nós que dirigimos uma congregação com 20, 30 crentes, já é uma peleja, meu pastor. E o senhor que é líder de 10 congregações, imagine a peleja de um pastor presidente. Imagine a peleja de um pastor presidente. A responsabilidade tal. Por quê? Se o exército perdesse a batalha, iria culpar quem? Iria culpar quem? O pastor presidente. Quando a congregação fecha a porta, o que é que falam? Rapaz, a igreja do pastor Diogo, do ministério fechou. Não fala do pastor dirigente. Não. Não fala do pastor dirigente. Fala justamente do pastor presidente.
porque é de grande responsabilidade. Nós somos teu servo. Ele está orando por nós, está nos orientando, e nós temos que pegar as armas e partir para cima de Zora. Se o nosso pastor mandou, se está orando por a nossa vida, se disse que Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com você, eu vou segundo a palavra do meu pastor. E a Bíblia diz que a guerra ficou travada. Israel estava prevalecendo, mas chegou um momento que o pastor Moisés cansou. Chegou um momento que ele precisou de ajuda. A Bíblia diz que olharam para Moisés e perceberam que cada momento que a mão de Moisés baixava, os amalequitas prevaleciam. Quando Moisés conseguia levantar suas mãos, Israel prevalecia. Ora, e perceberam que o mestre estava cansado, e chegaram e pegaram na sua mão e ajudaram a levantar. Moisés, mesmo sendo chefe, mesmo sendo líder maior, ele enfraqueceu. Quem disse que existe super-homem em cima dessa terra? Qual de nós não precisa de um abraço? Qual de nós não precisa de um conselho? Irmão, eu falo na congregação. Eu falo na congregação. Eu digo, olha, eu sou o pastor de vocês aqui na congregação, abaixo do meu pastor presidente, mas eu preciso de um abraço de vocês. Eu preciso também de um conselho. Não é porque nós estamos na frente. Claro, nós não vamos demonstrar que estamos para baixo, caído, não. Mas nós temos que ser sinceros a dizer: eu preciso de um abraço. Eu preciso também de uma palavra. Não é porque nós estamos na frente que a gente não precisa de um conselho, não. Às vezes tem coisa que você vê na minha vida e eu não estou me enxergando, pelo meu cansaço, pela minha fadiga. Quantas vezes chegaram para mim e disseram: pastor Ricardo, o senhor está meio abatido. Dá glória, diga mim, mãe. Dá glória, diga o cansaço. Aleluia. Cansaço. Quem não se cansa? Quem não se cansa? E olha, eu dirijo congregação há pouco tempo. 9 anos. 9 anos que eu dirijo congregação, há pouco tempo. Pastor dirige há mais de 20 anos. Quanta retaliação ele não já sofreu? Quantas vezes ele teve que se calar, engolir seco, atravessar, se calar, perder para ganhar. E chorar em casa, nem sua esposa vê. Tem momento que nós líderes, nem nossa esposa vê nós chorando, gemendo, porque ela não suporta a dor que a gente passa. Se a gente for contar tudo para nossa esposa, ela não suporta. Mas pastor, tem que contar tudo? Não, conta tudo não. Conte tudo não. Tem coisa que só é você e Deus. Só você e Deus. Tem lágrimas e ocultas que a gente geme, que Deus me dá força, me dá orientação. E quando o vento começa a soprar, ora, tem 2 anos, 3 anos que eu estou ali. 3 anos, né, meu pastor? 3 anos ali naquela congregação. Quantas lágrimas eu não derramei e tenho derramado? Eu clamava a Deus, digo: Deus, o Senhor me mostrou o meu pastor.
E quer ver coisa? Quando eu escutava, a congregação vai fechar. Eita, e me arrebentava por dentro. Aí é que me arrebentava por dentro. Labada é fácil. Eu digo, Deus, cumpre a tua palavra, meu Deus. O Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa das promessas que o Senhor fez ou faz. E passamos pelo deserto. E teve momento de eu falar, minha esposa olhava e disse, meu filho, está difícil. Eu digo, mas minha filha, mas Deus falou. Ela disse, meu filho, mas está difícil. Eu falei, mas Deus falou, minha filha. E ali eu chorava e gemia, tinha dia de eu pregar só eu e minha esposa e Nayara. E Radassa. Só eu, Radassa, Nayara e minha esposa. Um dá glória a Deus, aleluia. Digam, ficar no som. Só nós lá. Eu tinha vergonha até de postar foto. Eu não vou postar foto de congregação vazia, nada. Porque existe os pós e os contra. Veio os parceiros para trabalhar comigo. Um parceiro. Quando chegou no meio da menos do meio, nem começou direito. Diz, pastor, eu orei e Deus confirmou. Vou para outro canto, mas irmão, Deus confirmou a você mesmo? Confirmou, pastor. Você tem certeza? Tenho, pastor. Bom, se Deus confirmou, vai em paz. Mas eu falei, não é o momento de você abandonar o barco. E essa família tinha 5 pessoas. Só ficou eu e minha esposa. Eita, calma. Ei, terra. Manda-se outro obreiro para ajudar o pastor Ricardo. Eu falei, agora vai. Agora vai. 60 dias, já estava me podando já. Já estava me podando. Já estava me empunhalando pelas costas. Mas eu senti de Deus. Porque um certo dia, Deus me mostrou que tinha alguém que estava do meu lado, que não estava a favor ao crescimento da obra. E eu senti uma certa feita quando abrir a boca, se só tinha menos de 10 crentes na igreja. Mas o caba desceu o sarrafo na igreja e pô. Eu digo, pronto, acabou, foi tudo agora. O povo tão chegando e o caba agora está chutando. Eu digo, aí não é de Deus, é carne pura. Carne. Aí eu falei, vou dar uma segurada. Aí o pé no freio. Puxei o travão, digo, não prega. Deixar uma semana de molho. Tchá. Deixei uma semana. Ficou picudo. Eu digo, já sei, está torcendo ao contrário. Eu jejum e oração. Depois liberei de novo. Aí daí a pouco veio até o pastor presidente. Aí tchá. Foi falar de mim ao meu pastor presidente, que me conhece, nós orou juntos, foi falar, foi me cortar com o meu pastor presidente. Foi para a pessoa errada. Pastor presidente, pastor Ricardo, cuidado, tem uma víbora aí, mete fogo. Aleluia, tem uma víbora aí, pastor Ricardo. Eu digo, amém, já estou sabendo, pastor. Aí disse, quero congregar agora na sede. É crente de sede. Congregação é, você vê 2, 3 crentes, como é que você vai se animar? Como é que você se anima, rapaz, com 2, 3 crentes? É bom congregar no lugar que tem muita gente. É bom demais. Mas no começo, para você arrancar toco é doloroso, mas é gratificante. Veio para a sede Ricardo, de novo sozinho. Ele, diaconisa Edna, Radassa e Nayara, novamente sozinho de novo. Imagine se a minha mulher me abandonasse nesse momento. Ei. Imagine se a minha mulher me abandonasse nesse momento. Me arrebentava. E nós seguimos juntos. Galgando, evangelizando, orando, chorando, gemendo. E foi Deus mandando, Deus está mandando e Deus ainda está mandando.
E Deus mandou casal de obreiro, Deus mandou obreira, aleluia. E hoje está uma bênção para a glória de Deus. Imagine se nós tivéssemos desistido no meio da caminhada. Imagine se o meu pastor presidente tivesse baixado aquela porta. Imagine quantas vidas também já passou por lá. Certo que não está lá, mas já passou, já ouviu a palavra, já levantou a mão, já aceitou a Jesus. Quantas pessoas foram abençoadas. Nós começamos aqui no Novo Horizonte, numa congregação que cabia 40 crentes. Deus deu um sopro, mandou uns 70 crentes. Pau, pastor Deus disse: pastor Ricardo está pequeno, vou procurar um lugar grande. Disse: pastor é meio corajoso, pastor é corajoso aí. Pastor é meio doido, viu? Aí saiu rodando por aqui, encontrou aquele prédio na avenida. Foi, pastor? Encontrou um prédio na avenida. Disse: olha, eu arrumei um prédio, vamos lá, vamos. Organizamos. Alugou por 800, foi, pastor. 800 reais a congregação, começando. E aí, quando nós alugamos o prédio por 800, a pandemia dizia: agora passamos 1, 2, 3, uns 5 meses, não foi, pastor? Uns 5 meses. Aí pedimos para o cara baixar pelo menos 100 reais, para ficar em 700, para aliviar. O cara disse: eu não baixo nada. Não baixo nada. Ó, durante a pandemia vocês me pagam os 700. E quando terminar a pandemia, vocês pagam o restante. Não sei, ficar devendo? Não pode. Aí nós passando, não foi, pastor? No dia de domingo nós passando, onde eu congrego ali agora, tinha uma placa, o quê? Aluga assim. Pastor Diogo disse: é aqui. Automaticamente entrou em contato com o Gileno, já preparou tudo, organizou o dia e nós passou para dentro. Bora, crente, metemos crente lá dentro, nós dando glória a Deus. E o ministério crescendo. Era o povo batendo de lá e nós crescendo. Era um dizia: é barco furado, e nós crescendo. Um dizia: não vai à frente, e nós crescendo. Era, irmão. Está pensando que foi fácil o nosso início aqui? Foi? Não. Retaliações. Tem gente que o pastor nem conhecia. As pessoas odiavam o rosto dele por causa de má conversações. Sentimos um pouco de dificuldade, mas Deus a todo tempo esteve com as mãos estendidas a esse ministério. E foi durante a pandemia que nós começamos a prosperar, porque nós temos um pastor valente na frente. Eu converso com a minha esposa em casa, nós tratamos do ministério. Ela é meio calada assim na dela, mas nós conversamos em casa e nós falamos sobre o ministério. O ministério PSR só está nesse nível, primeiramente Deus e o nosso pastor presidente, que Deus o encorajou e disse: esforça-te, tem bom ânimo, levanta-te. E automaticamente ele tomou essa palavra e agora começou a pregoar, dizer: agora vamos para a guerra, vamos guerrear agora, nós vai vencer o inimigo, nós vai crescer. Deus tem promessa para nossas vidas, Deus vai crescer o ministério. E assim aconteceu. Que Deus venha nos abençoar cada dia mais. A Bíblia Sagrada diz que Deus escolheu a Moisés. Depois que Moisés se foi, escolheu a Josué e disse: Josué, aonde pisarem as plantas dos teus pés, tu terás por herança. Aleluia. Tem Josué aqui nessa noite que recebe a promessa de Deus? Aleluia. Debaixo da bênção e da autoridade do pastor presidente. Irmão, fica firme nessa caminhada. Eu sei que quando Moisés mandou Josué maus espias, os 10 espias, só 2 voltou com a resposta positiva. Ora, quando chegaram lá naquela terra, só tinha gigantes, homens bravos, robustos. Os espias que estavam, mas Josué olhou e disse: essa terra não é para nós, jamais a gente vai conquistar alguma coisa dessa terra. Mas a Bíblia Sagrada diz que Josué e Caleb, 2 jovens, 2 crentes corajosos, pastor.
Ai, amanaias. Se tiver só 2 crentes corajosos, irmão, nenhum ministério, irmão, ele faz bagaceira, que nem diz o ditado. Ele alega o coração do seu líder. Aí quando Moisés perguntou os 10, aí chegaram e disse: não, Moisés, não dá certo não. Lá não dá para fazer congregação não. Lá tem pouco crente, não dá dizimir, não. Lá não vai ter ofertante suficiente. Não vai dar nem o dinheiro da gasolina, Moisés. Aí perguntaram a outro e disse: não, nem Areia Branca está devagar, é longe demais. Lá não vai gerar não. Lá tem muitas congregações, tem muitos terreiros de umbanda, e a batalha espiritual é tremenda, não vai chegar lá. Outro disseram no Novo Horizonte, 2 congregações não dá. Só a sede é o suficiente. A congregação não vai gerar. É muito peso no Novo Horizonte. Aí quando o pastor Moisés escuta 2 crentes valentes, 2 crentes valentes, disse: pastor, estou com você. Aonde quer que vai, eu irei. Vai dar certo, pastor. Lá é a terra boa, lá é a terra próspera. Olha aqui o resultado do que eu trouxe lá. Trouxe frutos grandes para demonstrar o pastor. O pastor disse: essa terra foi prometida. Essa terra é nossa por herança. Essa terra é nossa. Seja corajoso o suficiente para fazer a obra. Você quer fugir, você quer retroceder. Você tem chamado, mulher. Você tem chamado, homem. Eu não te mandei. Esforça-te, porque está com as armas guardadas. Tem talento, tem dor, tem caráter. Deus vai te exaltar nessa terra. Mas a palavra do Senhor diz: se você andar no caminho assim como andou meu servo Moisés, lendo a palavra, andando na palavra, acreditando na palavra, vivendo na palavra, aonde colocares a planta dos teus pés, tu terás por herança. Hoje estive olhando ali uma terra, meu pastor, e está chegando o dia de eu conversar com o senhor. Estive olhando ali uma terra. A gente olha para um lado, não tem. Olha para o outro, não tem. Olha para o outro, não tem. Olha para o outro, não tem. PSR. Depois conversar com o senhor. PSR. Você pode aplaudir Jesus, igreja? Que Deus abençoe.